Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No nosso último vídeo, nossa última aula, nosso último encontro, bom, que seja, eu fiz uma avaliação dessa apresentação aqui. Se você não viu, eu recomendo que você assista. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Por quê? Porque lá a gente entendeu quais foram os maiores erros que essa pessoa estava cometendo e como você também pode evitar esses erros na sua apresentação. Mas não foi só isso, porque também no vídeo passado eu mostrei uma solução criativa que meu aluno chegou para esse slide aqui. E eu falei que se a gente batesse uma meta de likes, eu ensinaria para vocês como fazer esses dois slides passo a passo. E eu tenho uma boa notícia para todo mundo aqui no canal. Por quê? Porque a gente conseguiu, a gente bateu a meta. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar exatamente esse passo a passo que eu prometi para você. E antes da gente começar, claro, o nosso passo a passo, já digo para você, se você curte as nossas aulas, não esquece já de sentar o dedo nesse botão de like, afinal é assim que o YouTube recebe feedback para saber se esse vídeo vale a pena ou não mostrar para outras pessoas. Então se quer ajudar seu amigo, sua amiga aí, por favor, já senta o botão de like. E se você quer saber toda vez que a gente tem vídeo novo, toda semana aqui na Fantástica Fábrica Criativa, não esquece de assinar o canal e também ativar o sininho, porque senão ele nunca te notifica. Ô YouTube, tô falando com você agora aí, por favor, avisa o pessoal aí que tá no meu canal, que a gente tem vídeo novo. Mas vamos lá então para o nosso passo a passo. Você vai ver que a gente não precisa de muitos elementos para criar esses dois slides aqui. Eu tenho duas fotos para criar esse primeiro slide e para o de baixo eu tenho somente alguns ícones. O resto é tudo forma do próprio PowerPoint. Essas duas imagens você pode facilmente achar dentro, por exemplo, do Google, desde, claro, que venha de um site que seja de imagens gratuitas, como você também pode ir direto nesses sites de imagens gratuitas. Um site que eu recomendo é o Pixabay. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui no Pixabay e procurar como Satellite. Tá aqui, ó, Satellite. E você vai ter fotos que você pode baixar gratuitamente, sem problema nenhum, sem ter medo, beleza? Achou essas duas imagens? Agora sim a gente vai poder começar a montar o nosso slide. Para você entender, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma foto no fundo e por cima tem o que a gente chama de um filtro, que é simplesmente uma forma do PowerPoint com transparência. Então eu vou pegar a imagem, vou aumentar em tela inteira e assim, por favor, me escute aqui, você nunca vai aumentar uma imagem pelas laterais, então você nunca vai chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Eita, não! Você vai sempre pelos cantinhos da imagem. Aumenta até preencher tudo. E se não preencher tudo? Se ficar assim, por exemplo, aí você passa até ali preencher o slide e depois corta a imagem, tá? Mas é sempre pelos cantos. Então, aumenta tudo. Pronto, tenho minha imagem de fundo. Agora eu vou na aba Inserir, vou em Formas e vou pegar um retângulo. Em retângulo, eu venho e vou cobrir tudo isso aqui. Você está vendo que ele vem com a cor padrão azul e também com um contorno azul. Não quero contorno, então vou no contorno da forma e falo, amigo, sem contorno hoje, por favor. E vou colocar uma cor de preenchimento aqui, um cinza escuro. Aqui, uma cor chumbo. Vou clicar com o botão direito em cima dessa forma e venho aqui na opção de formatar forma. Cliquei em formatar forma, ele vai abrir esse menu no lateral, clico em preenchimento. E aqui embaixo em preenchimento você tem essa opção de transparência. Eu vou colocar transparência na imagem. Você está vendo como dessa forma eu posso colocar texto por cima e isso não vai atrapalhar a visão, né, do texto, não vai atrapalhar a leitura? Ótimo. Pois bem, agora a gente precisa dessa imagem cortada redonda. Então já tenho a minha foto do satélite. Eu vou só clicar com o botão direito e trazer ela para frente. Vou aumentar ela um tamanho legal. Venho aqui na aba Formato de Imagem, lembrando que esse botão pode ter outros nomes, dependendo da versão aí do teu PowerPoint, pode ter Formatar, enfim. O meu, como é a versão mais atualizada, é Formato de Imagem. Clico nele, vou aqui no botão Cortar, clico nessa flechinha que tem aqui embaixo, vou em Cortar para demarcar forma e vou escolher a ferramenta aqui de elipse. Eu vou voltar no botão aqui de Cortar, dessa vez não vou clicar na flecha, mas vou clicar na parte de cima dele, e dessa maneira eu posso ajustar o corte. Vou aqui nas laterais pretas, tá vendo aqui, ó, nessas barrinhas pretas, e dessa maneira eu posso ajustar o corte
para deixar ali um redondo mais simétrico. Muito bem. Posso posicionar ele um pouquinho para fora do slide e a gente tem aqui já a nossa versão. Tá um pouco, eu acredito que ele não está tão arredondado, mas já tem o início da nossa versão. Agora a gente vai colocar as caixas de texto. Você está vendo aqui que eu tenho sempre o mesmo texto, sempre a mesma fonte, Century Gothic. Mas por que eu tenho ela com diferentes cores, diferentes variações de preenchimento? Parece até que são fontes diferentes. Então vamos lá, na aba Inserir, caixa de texto, e eu vou escrever a primeira palavra, que é critério. Claro que ela vem aqui tudo em preto, não dá quase nada para enxergar. Vou aumentar, vou colocar em negrito, vou escolher a minha fonte, que é a Century Gothic, que é uma fonte padrão do próprio Office, que é uma fonte muito boa de utilizar. E agora eu vou colocar nessa cor amarela. E por que eu vou colocar nessa amarela? Ele está dando verde-limão quase. Porque eu estou falando de fogo, né? Então vou pegar um amarelo aqui, esse quase ouro. Eu estou falando de fogo. E essa é uma cor que vai lembrar fogo. Vermelho, amarelo, né? São cores que têm a ver com o tema. Posicionei a minha primeira caixa. Agora eu vou fazer a segunda, que é um número. Eu posso simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar. Escrevo 7. Eu vou centralizar porque eu gosto de organização, tá? Eu gosto de organização aqui, é importante. Deixo maior. E agora a gente vai na aba de forma de formato. E eu tenho os dois botõezinhos para fonte, preenchimento de texto e contorno de texto. O preenchimento eu vou deixar sem preenchimento, ele vai sumir, claro. E agora o contorno eu vou deixar com a cor do mesmo amarelo. Se eu quiser, eu posso voltar no contorno da fonte e escolher uma espessura maior. Eu posso vir aqui e deixar uma espessura para ficar mais fácil de visualizar. Então eu aumento a espessura deste meu número 7 aqui e agora eu vou posicionar ele para baixo. Bom, eu tenho o critério número 7. O que eu vou fazer agora é colocar como se fosse uma barrinha de divisão. Eu venho aqui em Inserir, Formas e posso pegar uma linha mesmo. Coloco uma linha aqui do lado do 7. A gente pode aumentar, diminuir o tamanho dessa linha. Eu vou mudar a cor dela para branco mesmo. Então vem em contorno da forma, escolho o branco. E se eu quiser, eu posso deixá-la mais espessa ou menos espessa também aqui nas opções de espessura. Eu posso deixá-la um pouquinho mais grossa para poder enxergar. E agora a gente vai escrever o próximo texto, que é PPI, Plano de Prevenção para Incêndio. E eu posso simplesmente copiar esta caixa, colar aqui, e daí eu vou só copiar o texto. Plano de Prevenção para Incêndio. É a mesma fonte, a única diferença é que ela está em branco. Vou manter a formatação aqui, original, e eu tenho meu segundo texto. E agora a gente precisa fazer essas caixas, que no lugar deste gráfico, como eu falei, normalmente gráfico do PowerPoint, essa tabela aqui automática ela não é tão legal. E a gente pode fazer tabela na mão. Então o que eu tenho aqui são formas com texto dentro. E é muito fácil fazer essa forma. É só vir aqui em Inserir, Formas, e eu pego essa aqui, que é um retângulo com cantos arredondados. E eu vou desenhar as duas primeiras formas. O importante é que elas tenham tamanhos simétricos, claro. Eu vou tirar o contorno, vou deixar sem contorno. As de cima aqui, elas têm um preenchimento numa cor específica, mas eu vou primeiro montar a nossa tabela. Eu tenho as duas primeiras formas, deixo elas alinhadas aqui, isso é importante. Agora, gente, é só selecionar as duas, Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar. Venho, copio e colo, e vou fazendo o número de caixas que eu preciso. A gente vai precisar aqui de 4 fileiras. Tenho as 4 fileiras. O que eu vou fazer agora é mudar a cor. Seleciono as duas de cima. Vou colocar esse vermelho. Evita colocar um vermelho muito forte, né? Esse aqui é um vermelho mais escuro. Fica melhor para os olhos. E aqui embaixo eu vou colocar o mesmo amarelo que a gente usou lá em cima. O que eu vou fazer é colocar agora um sombreado nessas caixas para dar uma ideia de profundidade. Então vou selecionar todas as caixas. Venho aqui em efeitos de forma, sombra e posso colocar uma sombra para baixo. Tá vendo como ele fica quase que 3D? Se quiser a gente ajusta um pouquinho a altura. E tudo que a gente tem que fazer agora é colocar o texto dentro da caixa. Posso colocar no mesmo Century Gothic. O texto aqui é itens atendidos do PPI, né? Então é só uma caixa de texto. Eu clico 2 vezes dentro da caixa, eu poderia escrever aqui, né? Itens, não lembro do texto, né? Mas é itens atendidos do PPI. E é só a gente pegar agora, copiar todo o texto,
e colar aqui. E agora que a gente tem o primeiro slide, é muito mais fácil, porque eu posso duplicar esse slide aqui, deleto as coisas que eu não vou mais utilizar, e o que a gente precisa criar são essas caixas. E as caixas são muito simples. Vamos primeiro, antes de colocar os ícones, criar essas caixas. Vocês vão ver que elas são 2 elementos, um círculo e um retângulo com canto arredondado. Então vou vir aqui, vou inserir formas e colocar o círculo. Tiro o contorno e vou escolher a cor vermelha. Eu vou em inserir formas e vou colocar aqui o nosso retângulo com cantos arredondados. Vou tirar o contorno e vou colocar o mesmo preenchimento. E o que a gente tem aqui são as duas formas formando uma forma nova, parece um bico de pato quase. E o que a gente tem que fazer? Agora a gente só vai replicar essas caixas mais 2 vezes. Então copio, colo, e aqui nesse caso é só inverter o lado. Eu pego o círculo e coloco para a outra lateral. Uma vez que eu tenho as 3 caixas desenhadas, agora eu vou colocar o texto, que esse texto aqui é observação, monitoramento e pontos críticos. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu posso escrever observação, em amarelo mesmo, para dar essa ideia de fogo. Observação, o próximo é monitoramento e pontos críticos, então vamos colocar todo o texto aqui. E agora é só a gente colocar os ícones, e você vai ver que o próprio PowerPoint, nas versões mais novas, ele tem alguns ícones. Se você vai na aba inserir, você vai achar esse botãozinho aqui, ó, de ícones. E esses ícones são legais porque eu consigo mudar as cores dele muito facilmente. Então eu posso escolher os ícones aqui, que vão mais servir para o meu tema. Eu vou inserir os ícones dentro do meu slide e você percebe que quando eu clico nele, eu posso vir aqui nessa aba de gráfico de formato e mudar o preenchimento dele para, por exemplo, uma cor de amarelo. Então eu vou posicionar esses ícones que já são do próprio PowerPoint dentro aqui das caixas. E tudo que a gente tem que fazer é mudar a cor deles. Seleciono, vou lá em gráfico de formato e posso colocar aqui esse nosso amarelo. E está aqui o resultado do antes e o depois dos 2 slides. Como a gente tinha vários problemas que eu abordei no vídeo passado e como esses problemas atrapalham a tua entrega. Não é só fazer um slide bonitinho, é teu trabalho que está em jogo ali. É a maneira como as pessoas entendem a tua mensagem, é teu poder de persuasão, é teu poder de conseguir ser melhor entendido e através disso você vai ter muito mais oportunidades. As pessoas vão reconhecer mais aquilo que você está falando, vão prestar atenção no seu trabalho e você vai ser cada vez mais um profissional disputado no mercado. Entenda que o PowerPoint, a ferramenta, ela só é uma forma de você mostrar teu trabalho. Ela é simplesmente ali um meio que você vai utilizar, mas todas as estratégias, elas estão aqui na tua cabeça. Como você usa os botões ali dentro é o que faz total diferença no teu resultado final. E é isso que eu ensino para todos os meus alunos. Como que você pode utilizar as apresentações para crescer profissionalmente. Como que você usa as apresentações simplesmente como um meio de mostrar cada vez mais o quanto você é bom, o quanto você é boa no seu trabalho. E como sempre, criativos, obrigado por assistir. Say by the bell, throw a carcass in my locker, it smell. I'm tryna put behind me, you maggots. It's like you people never understood me like an accent. So I'ma throw on my jacket and dip. Me and Shaggy taking dabs and be trapped in the abyss. Me and rap is like the same as a ratchet and dick. Yeah, I light it once and then I'm taking off. Been working really fucking hard, so on my payment.